Olá, você está na 6ª temporada da Reconnect. O espectro do transtorno autista tem alguma relação com a espiritualidade? Saiba agora na Reconnect. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindas e bem-vindos. Se você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Queria começar o programa agradecendo nossos apoiadores culturais, o pessoal da Cabra da Peste Barbearia em Fortaleza. Eles deixam a gente um pouquinho menos feio antes da gente entrar para a gravação, é que dá um jeito nesse topete bonito do Roberto, dá uma penteada na nossa barba, né, Roberto? Queria agradecer muito aqui o pessoal do Mercado Vida Saudável. Também um beijão, pessoal do Mercado Vida Saudável. Você gosta de se alimentar de forma saudável e nutritiva, vai lá do Mercado Vida Saudável, que eles têm a melhor opção de alimentação para você. Queria agradecer também, quem mais, Roberto? O pessoal da Paraíba Brasa Burger. Paraíba Brasa, você está no domingão, 6h30 da noite, morrendo de fome assim na Reconnect, matando sua fome de saber, mate sua fome física também. Liga lá, pessoal do Cabra da Peste, Cabra da Peste. Paraíba Brasa Liga também, liga também. Você não vai comer cabelo, não. Tá? Então aqui ele comigo, sempre comigo, Roberto Leão, meu historiador de plantão, até deu um rimão. E aí, Roberto, bem-vindo. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Vocês viram que a gente tem para todos os gostos, né? Que a vida saudável tem vida saudável, que é hambúrguer tem hambúrguer. Não, mas fazer hambúrguer o cabelo, é vida, Roberto. Bacon é vida, bacon é vida. Bacon é vida. Não necessariamente saudável, mas vale. De vez final de semana pode. Ah, claro que pode. Domingão, 6h30, assistindo a Reconnect. É claro que pode. Vai lá no Mercado Vida Saudável na semana para dar uma baixadinha no bucho. E aí, final de semana, dá aquela extrapoladazinha básica. Tem que ser feliz. Quero agradecer a vocês também pela interação. Tem recebido muito. Aqui embaixo tem o nosso Instagram, então segue a gente. Conversa com a gente, manda mensagem, a gente responde. A gente adora essa interação com vocês. Hoje a gente começou até um programa diferente, você faz na chamada e eu apresentando o tema do programa, mas é porque é um programa muito interessante. Foi um programa sugerido também por um reconectado, por uma pessoa que nos sugeriu esse tema. Então a gente pegou uma pessoa aí de gabarito para falar sobre esse tema, é um tema muito interessante. A gente tem falado muito em relação a transtornos, a doenças, e se há alguma relação necessária com a espiritualidade. E hoje a gente vai falar sobre um transtorno que é bem até comum e que tem sido muito pauta agora, porque pela luta pelos direitos das pessoas que têm esse transtorno. Então é um tema muito bacana, fica aí que vocês vão gostar. Beleza, e para falar nesse assunto, ela que é psicóloga, gestalt terapeuta, umbandista, olha aí, tem formação em transtorno do espectro autista, a conseguir do transtorno autista, psicoterapeuta infantil. Bernardo, só um minuto. Lúdicos. Eu tinha falado, eu fiz todo o script que a gente mudou a introdução, porque para fazer diferente. Nada. Eu tava dando um trava-línguas danado aqui, o Roberto fala. Transtorno autista. Espectro do transtorno autista. Aí. Certo, eu falei, não, Roberto, começa o programa, pelo amor de Deus, não passar vergonha. Então, ela é coautora do livro Transtorno Bipolar do Espectro ao DSM, que a gente vai saber o que é isso aqui. Há 4 anos desenvolve um trabalho de psicoterapeuta com crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Né? Então, para falar sobre esse assunto que trava a língua, ela, nossa psicóloga de plantão, Letícia Rodrigues, seja bem-vinda. Bem-vinda, Letícia. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Queria dizer que é uma honra estar participando do Reconnect com vocês, Bernardo, Roberto. Sou super fã do programa, assisto e para mim hoje vai ser um momento muito especial estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto, dando a esse tema a abertura e a amplitude, né? Trazendo luz a esse tema que hoje ainda é um tabu, que ainda é um tema que, apesar de estar muito em foco, ainda está um pouco obscuro em relação a estudo, em relação a esclarecimento, e tentar fazer essa conexão entre o autismo e a espiritualidade, né? A pergunta de abertura do programa foi essa,
E é a isso que eu estou me propondo hoje, a responder essa pergunta. Né? Existe essa conexão entre o autismo e a espiritualidade? O que é o autismo? Como é que se trata? Como é que se lida? O que a gente tem hoje de tratamento? Como é que a gente pode intercalar um tratamento tradicional da psicologia com a espiritualidade? Tanto para as crianças, né, para os jovens, como também para as famílias que passam por esse momento. Então, hoje é um momento muito bacana. Estou muito grata a vocês pelo convite. Letícia, quero No te começo eu agradecer achei aí. que ela ia elogiar mais, Roberto, Não, mas e é parou. importante falar também que para a gente é uma honra e dar a honra de estar aqui com a gente. Ótimo. Isso me deixa muito feliz. Letícia, Obrigada. vamos lá. Obrigado, doutor. Primeiro, o que é o autismo? E por que ele teve a mudança do termo autista para transtorno do espectro, né, de transtorno autista? Bom, vamos lá, né, Bernardo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele é um transtorno genético também, que já se nasce com ele, ou seja, a criança já nasce com esse transtorno, né, com os genes do autismo, e à medida que essa criança vai se desenvolvendo e vai crescendo, a gente consegue perceber causas multifatoriais. O ambiente contribui, a sociedade, a forma de educar, a família que essa criança vive contribui para o autismo. Então, esse transtorno é um transtorno que afeta as habilidades de comunicação, ou seja, principalmente de fala. Geralmente, a boa parte dos casos de crianças com autismo são não verbais. Compromete também a cognição, a aprendizagem, a coordenação motora. Então, ele é um transtorno que tem um grande grau de comprometimento no desenvolvimento geral das crianças. E existia, né, esse termo foi criado em 1908 por um psiquiatra suíço, que ele entendia que o autismo era como se fosse uma fuga da realidade para o âmbito interior do indivíduo. Só que começou-se a estudar e a perceber que o autismo ele não atingia só as crianças, né? Que existiam adultos com características de autismo, jovens, adolescentes, e aí, com o passar do tempo, o DSM, né, que você citou no começo, ele é o Manual de Transtornos Mentais, né, internacional. E aí existiram várias versões, hoje a gente está no DSM-5, assim como o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, e para encaixar tanto o autismo nos seus diversos graus, leve, moderado, grave, como a síndrome de Asperger, como é chamada, o autismo, né, em jovens e adultos, se criou o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, para poder incluir todos os níveis de autismo. Por isso que foi tirado, também por conta do estigma, que sempre foi ter um filho autista, ter uma criança autista em casa, um jovem. E aí foi para englobar, né, os graus, os níveis de autismo e também para tirar um pouco essa questão de entender que só crianças, né, tinham autismo, mas que muitos adultos hoje são reconhecidos também dentro dessa categoria, por isso que houve essa mudança, né, de espectro, até eu me enrolei, tá vendo? É trava-língua mesmo. Para poder englobar você me tudo isso. confortou muito, Letícia, me confortou muito. Muito obrigado. Mas, Letícia, você falou aí sobre a questão das crianças, a gente conecta muito, a gente identifica muito o autismo relacionado à infância, né? Mas existe alguma idade ideal para começar a compreender esses sintomas e quais sintomas levam você a diagnosticar alguém com um transtorno de espectro autista? Geralmente, como ele é um transtorno do desenvolvimento, né, um transtorno neurológico, os sinais começam a aparecer de fato a partir dos 6 meses de idade. Então, assim, a criança que deveria ter certos marcos do desenvolvimento, como a gente costuma chamar, né, olhar nos olhos, reconhecer o rosto de pessoas familiares, conseguir sentar, começar o processo de engatear, o processo de fala. Então, essas características, elas não vão acontecendo, né? Então, geralmente é uma criança, por exemplo, um bebê, que vai para o colo de todo mundo. Se você pegar uma criança típica, como a gente costuma chamar, né? Existe também essa nomenclatura para separar as crianças típicas e as crianças com TEA atípicas.
Então, assim, uma criança típica, se você tirar ela do colo da mãe, ela vai chorar com essa idade de vida, porque ela reconhece a mãe. Já a criança com TEA, ela vai para o colo de qualquer pessoa, porque ela não tem o contato visual. Então, ela não tem a apreensão de conseguir segurar os objetos, não consegue mastigar, não vai balbuciando, né? Então, isso, a partir dos 6 meses, com esses sinais, já se pode iniciar uma estimulação precoce, como a gente chama, dentro do espectro, para que essa criança vá tratando os sintomas. Mas o diagnóstico, ele só é fechado a partir dos 2 anos de idade. Mas antes do diagnóstico já começa essa estimulação precoce para se chegar ao diagnóstico ou para se descartar e pode ser que essa criança tenha só uma dificuldade de aprendizagem, no desenvolvimento que não seja TEA. Mas para prevenir, já se começa a estimulação a partir de 6 meses. Letícia, você falou algumas características, mas Uhum. aí as mães, os pais que estão nos assistindo aqui agora, é claro que é bem precoce você estar falando dessas características na televisão e as pessoas entenderem como Sim, verdade absoluta, claro que precisam de uma avaliação completa, mas isso. existem algumas características que já merecem uma atenção mais acentuada dos pais, caso os seus filhos as possuam? Existe uma característica que você nota, olha, se tiver isso aqui, a probabilidade é que sim. Vamos lá. Então, assim, criança fez 1 ano de idade. A criança não. Você coloca a criança no chão, a criança não tem nenhum movimento de engatinhar, ou tem dificuldade para sentar. A criança, ela não consegue olhar nos olhos, ou ela não balbucia nenhum tipo de sílaba, nenhuma letra. Então, são sinais que a gente já precisa ficar atento, né? Por isso é importante a avaliação de um neuropediatra, inicialmente, para poder verificar se de fato é uma característica alerta, né? Mas assim, as principais são esses marcos que todas as crianças têm nessa idade e que você percebe que o seu filho não tem. Ele não te olha nos olhos, se você colocar ele no cantinho sentado, ele vai ficar lá. Ele não vai conseguir pegar um brinquedo, por exemplo, uma bola, e jogar. Você vai dar a bola, se ele conseguir segurar a bola, ele vai segurar e não vai ter nenhum movimento de ter ação para brincar. Então, o contato visual, a falta de movimentação, de busca, né, pelos estímulos, de apertar algo, de jogar, a ausência de fala são os principais sinais alertas, né, de que tem alguma coisa errada. Não Mas, necessariamente vai ser TEA. mas Letícia, isso é na infância, né? Isso é quando é bem Sim, bebê, 1 ano e tudo mais. sim, sim. Existem tipos de autismo que se apresentam já na fase adolescente, passam em branco na infância. Pode acontecer de um autismo começar a ser mais perceptível no momento de adolescência, ou até mesmo fase adulta, ou não? Quando se apresenta já é na infância, já dá para notar? Não, não necessariamente. Sim, pode se passar, ter essas características e a criança vai se desenvolvendo com algumas dificuldades, né? A criança chega à idade de ir para a creche, 2, 3 anos de idade, vai crescendo, a idade escolar, desenvolve a fala, né? Desenvolve a coordenação motora, mas você vai perceber uma criança e um adolescente mais retraído, com muita dificuldade de se comunicar, com dificuldade de socializar. Então, esses principais marcos vão passando, digamos assim, né? Ela vai passando de ano no desenvolvimento, mas esses aspectos vão ficando. Então, existem casos de adolescentes, por exemplo, que não conseguem fazer amizade, que não conseguem estar em ambientes que tenham muitas pessoas, que tenham muito barulho. Então, aquele adolescente, ele provavelmente vai ficar mais focado em uma coisa só, né? Por exemplo, um adolescente que gosta muito de matemática. Então, tudo que tiver número vai ser interesse para ele, que é o que a gente chama de hiperfoco. Já nas outras matérias da escola, ele vai apresentar muita dificuldade. Um trabalho em grupo para ser apresentado, dificilmente ele vai conseguir porque ele não tem aquela facilidade de se comunicar, de ver o outro olhando para ele e conseguir se comunicar, conseguir falar. Então, assim, essas características de retraimento social é o que é mais presente numa criança, né, que vai se tornando adolescente e que esses sinais eles vão
passando despercebidos, né? Então, a socialização é o ponto que mais se chama a atenção para, digamos assim, um diagnóstico tardio, né, de autismo. Você falou sobre atípico, atípico, necessidade Sim. de estímulo, pessoas que vão crescendo com esse transtorno e você não vai percebendo, mas também há diferentes graus, não é isso? Queria que você falasse sobre isso. Assim, existe só um tipo de autismo ou há diferentes sintomas, diferentes graus, diferentes características? E quais são os principais, pelo menos, para que a gente possa continuar entendendo o tema? Pronto, então assim, a gente hoje estuda 3 graus de autismo, né? Que é o leve, que é uma criança ou um adolescente que pode ter alguma dificuldade de comunicação, uma criança que fala mais tarde, com 3, 4 anos de idade, mas que ele consegue ser o que a gente chama, que eu não concordo muito com esse termo funcional, mas que hoje é um termo, né, que é utilizado para aquela criança ou adolescente que sabe comer sozinho, que sabe se vestir, né, que tem aquela noção de que bola é para jogar, de que carro é para andar numa pista, que consegue aprender a ler, que consegue interagir minimamente com a sociedade, sem ter tantos prejuízos cognitivos, digamos assim. Esse é o autismo leve. Já o autismo moderado, ele geralmente inclui a característica não verbal, ou seja, a criança vai crescendo, a pré-adolescente, adolescente e não fala, não desenvolve a fala. E juntamente com essas características de não conseguir socializar, não conseguir dar função aos objetos, e na adolescência, isso tende a se agravar, né? Que é o que a gente entende como autismo grave, que junto com essas características existe a agressividade. Então, eu já trabalhei com muitas crianças e adolescentes que têm o que a gente chama de comportamento autolesivo, que é o comportamento de se machucar. Então, como eles não conseguem se expressar, não conseguem dizer o que querem, o que estão precisando, eles, por exemplo, se mordem, batem a cabeça na parede, puxam cabelo, né? Ou jogam objetos. Então, isso se arranham, isso é uma característica autolesiva, né? Voltada para eles mesmos. E também a heterolesiva, que é aquela agressão voltada para quem estiver perto. Para pai, para mãe, para terapeuta, né? Então, chutam, batem, puxam cabelo, porque como existe uma dificuldade muito grande de comunicação, então, junto com todos esses sintomas, né, assim, de não conseguir olhar nos olhos, não conseguir falar, não conseguir, por exemplo, acompanhar a turma na escola, ter dificuldade de aprendizagem, não conseguir estar em um ambiente com muitas pessoas é uma característica muito forte, ser muito sensível, por exemplo, a barulho, né? Tem crianças e adolescentes com TEA que não suportam sons altos, que não suportam uma pessoa conversando muito alto perto delas. Também tem comportamentos muito repetitivos, né? Que o que a gente chama de tique, por exemplo, de às vezes andar de um lado para o outro, colocar a mão no ouvido, ou ficar batendo palma, um movimento muito conhecido que quer fazer assim com as mãos, que é o flapping, que é uma forma de aliviar o estresse. Então, à medida que esses sintomas eles vão se juntando e se acumulando, a gente chega num nível grave de autismo, né? Principalmente se essa criança ou esse adolescente não fala e tem a agressividade. Aí a gente chega nesse nível mais grave. Antes de passar para a Letícia, espiritualidade, só uma coisa de utilidade pública aqui, Bernardo. A gente vai Uhum, falar agora mais sobre um link, uma relação com a espiritualidade. Mas se uma mãe ou um pai tal que lhe ouviu aí, que uhum. tem uns filhos com essa característica, o que ele deve fazer? Você que tem, que tipo de médico deve procurar, que tipo de serviço público deve ser procurado para tirar essa dúvida, para ver se o diagnóstico é Sim. esse mesmo ou se é algum outro transtorno, enfim. De início, né, na infância se procura um neuropediatra, se esses sintomas são percebidos na infância. Já se esses sintomas são percebidos na adolescência, se procura um neuro, né, um neurologista, porque o neurologista vai poder perceber essas características. Então, assim, de início, o diagnóstico ele não é fechado. De início acontece o que a gente chama muitas vezes de combo de terapias. Então, assim, essa criança ou adolescente ele vai passar
por psicólogo, terapia com fonoaudiólogo para ajudar na fala, terapeuta ocupacional para conseguir dar a função, as atividades, para conseguir, por exemplo, comer sozinho, fazer sua higiene, passa por psicopedagogos também para ajudar na aprendizagem. Então, existe todo um acompanhamento, né, em um tempo, geralmente a cada 3 meses, após o início dessas terapias, ele é reavaliado e aí se tem uma noção da evolução, né? Mas para se obter esse diagnóstico, existe no serviço público algum local que a pessoa possa ir? No serviço público, a gente tem, por exemplo, de viés inicial, a gente tem o posto de saúde, né? Que é o pediatra, que daí se encaminha para o especialista, que é o neuro. Então, no hospital universitário, né? Que é o hospital da Universidade Federal aqui do Ceará, existe serviço de neurologia. No Hospital Geral de Fortaleza também existe. Então, geralmente, esses casos, né? Que um clínico do posto de saúde, um pediatra, ele identifica que foge da alçada dele, ele encaminha para esse serviço, né, para um serviço especializado, e a partir daí existem os locais públicos que oferecem um serviço. Qual é o problema que a gente tem hoje? Pelo menos pensando aqui a nível de Fortaleza, né, Ceará, que essas crianças têm esse acompanhamento gratuito até mais ou menos a idade de 7 anos. Depois que tem todas essas terapias com todos esses profissionais. Depois dessa idade, não existe mais pelo SUS esse tratamento. Então, o que acontece? Essas crianças são cortadas desses espaços públicos e são mandadas para a escola. E aí fica a cargo dos pais continuar essas terapias, se tiverem condições ou não, ou manter na escola com a ideia de que a escola vá ser capacitada, o que a gente chama hoje de escola inclusiva, que é que a escola esteja preparada para receber essas crianças e esses adolescentes, né? As escolas públicas ou particulares. Mas aí existe esse pequeno problema que é muito grave na minha visão, né? Esse corte de acompanhamento do tratamento. Ô, Letícia, é uma coisa que antes da gente ir para o intervalo, eu queria te fazer uma pergunta, uma coisa que chama muita atenção. Um estudo chamado Autism Speaks, né, encomendado pela World Health Association em 2007, ele identificou que 2 a cada 1.000 pessoas no mundo são diagnosticados como autismo, né? E meninos têm 5 vezes mais probabilidade do que meninas, né? E o que me chamou a atenção, por exemplo, nos Estados Unidos, 1,5% da população norte-americana tem autismo, né? Agora, a minha pergunta aqui, né? Em 2014, houve um aumento de 30% nos diagnósticos de autismo. Na sua percepção como especialista, houve um aumento realmente nos casos de autismo? Se houve, por quê? Ou, na verdade, apenas houve uma melhora no diagnóstico? Mas você responde já depois do intervalo. Voltamos já. Tá ótimo. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Hoje a gente está falando um assunto muito bacana aqui com a psicóloga, gestalterapeuta, umbandista, coautora de livro, Letícia Rodrigues. Antes da gente continuar aqui antes da gente ir para o nosso intervalinho, eu fiz uma pergunta aqui para a Letícia, o seguinte. Um estudo chamado Autism Speakers, encomendado pela World Health Organization em 2007, identificou que... Eu me orgulho de ti. Identificou que 2 a cada 1.000 pessoas no mundo são diagnosticadas com autismo. Né? Para você ter uma ideia, 1,5% da população norte-americana tem autismo, foi diagnosticada como autismo. Tá? O que me chamou a atenção, Letícia, primeiro, que meninos têm 4 a 5 vezes mais probabilidade do que meninas de ter o autismo, né? E que houve, em 2014, um aumento de 30% nos casos diagnósticos de autismo. Na sua compreensão, na verdade, realmente houve esse aumento de casos de autismo? Se sim, por quê? Ou se não, apenas foi melhorada a forma de diagnosticar e realmente foram melhor diagnosticadas as pessoas? Então, Bernardo, assim, na minha percepção profissional, não houve de fato um aumento nos casos de autismo. Até porque, se a gente for pegar pessoas com idade de 30, 40 anos, hoje
são diagnosticadas dentro do espectro. Então, o que eu penso a respeito disso? Eu penso que há 30, 40 anos atrás, não existia um preparo dos profissionais, não existia, de fato, estudos a respeito do assunto. Então, isso dificultava o diagnóstico. Então, muitas vezes, essas pessoas eram diagnosticadas com outro tipo de transtorno mental, esquizofrenia, retardo mental, deficiência intelectual. Então, o que acontece hoje é que houve esse boom em relação a estudo. Muitos pesquisadores aqui do Brasil foram para fora para fazer mestrado, para fazer especialização, para trazer para cá essas informações, tanto em relação a diagnóstico como a tratamento. Então, por isso que, na minha opinião profissional, hoje a gente se depara com esse crescimento de diagnósticos. Não porque começaram a nascer milhares de crianças com autismo, mas no sentido de que hoje a gente tem profissionais capacitados para fazer o diagnóstico correto, que é o que a gente há 30, 40 anos não tinha. Assim, Letícia, desculpa, Roberto, só para finalizar esse assunto. Assim, né, um estudo encomendado aqui no Brasil identificou que 1,5% também das pessoas no Brasil são tardiamente identificadas, né? Isso representa, segundo esse estudo, ele diz que 1 a cada 367 crianças são autistas e não foram identificadas como autismo, né? Isso mostra a relevância desse nosso assunto, desse nosso papo, né? Que é um problema, né? Que é maior do que a gente pensa. Sim, né? sim. Aí eu te pergunto, Letícia, o que é que autismo tem a ver com espiritualidade? Então, vamos lá, né? Vamos fazer essa conexão aí entre é muito relevante, né? É muito relevante. É importante eu só dar uma continuidade, uma complementação aqui na pergunta do Bernardo. 67,8% das pessoas acreditam que as doenças têm uma causa espiritual e 98% das pessoas usam isso como uma forma de terceirizar, em vez de compreender a doença como algo realmente físico. Essa fonte é minha. Sim. Eu acabei de criar aqui na minha cabeça. É porque eu queria dar dados também. Eu acho super importante. Ótima fonte. Mas as pessoas têm essa mania, né, de ou terceirizar para a espiritualidade, ou culpar a Deus pelas doenças, ou achar que a doença é algo um karma. É um karma. Uma dívida. Exatamente isso. E como diz muito bem o Roberto, eu adoro quando ele fala essa frase. Tudo baseado na culpa. Quando diz o Roberto fala muito, já falou umas 2 vezes aqui no programa, eu concordo 100% com ele, transformar o doente em culpado, né? Sim, sim. Aí olha, eu estava ansiosa para chegar esse momento que o Roberto ia boa pegar. Pergunta dupla. Foi 1 a 1 aí, viu? Foi uma pergunta aí que a gente complementou. Foi uma ótima pergunta. Tá 1 a 1. Eu vi o Reconnect e eu ficava, um dia eu ia cair na pegadinha do Roberto Leão. Então vamos lá. De fato, muito bem recebida. Então, de fato, Roberto, existe sim a questão, quando a gente pensa, por exemplo, num diagnóstico tardio, existe o fator de negação. Porque eu costumo dizer que é muito mais fácil, quando a gente pensa, né, em pais e mães, você amar o seu filho se o seu filho nascer saudável, sem nenhum tipo de transtorno, seja mental, psicológico, ou seja alguma doença física. E quando isso acontece, existe uma grande tendência à negação. Então, às vezes isso é levado por um lado religioso, né? Essa criança, vamos pensar numa vertente espírita, é porque tem obsessores perturbando essa criança, por isso que a criança não se desenvolve, é porque tem cobradores de outras vidas perturbando essa criança, ou essa família acaba refletindo na criança. Então, essa negação de que o seu filho tem um transtorno que não tem cura, que tem tratamento, que tem controle, que existe sim uma possibilidade de viver uma vida com qualidade, é o que muitas vezes leva, né, os pais, a família, a puxarem para o lado espiritual, independente da religião, seja religião católica, evangélica, de uma forma geral, colocar para Deus, né? Ou então no sentido assim, não, meu filho, com a ajuda de Deus, ele vai ficar bem.
ele vai se desenvolver. Vou levar à missa, vou levar para tomar passe no centro espírita, vou levar no terreiro de Umbanda e vai ficar tudo bem. Então, a negação leva, sim, a puxar para esse lado espiritual e não a entender e aceitar que, de fato, é um transtorno que precisa de cuidados médicos, né? Da ciência, como a gente conhece, da medicina, não só em relação à espiritualidade. Mas o que eu entendo com autismo e espiritualidade? Eu tenho uma bagagem muito grande espírita, kardecista, né? Eu fui kardecista por 18 anos, então isso foi uma parte muito forte, né, na minha constituição, no meu crescimento, como pessoa e como profissional também. Então, o que me faz pensar, quando eu penso no autismo, eu automaticamente ligo o autismo à reencarnação. Para mim, isso é algo inegável, é que existe uma relação. Porque quando a gente pensa sobre isso, todos nós, enquanto seres em evolução, estamos aqui na Terra com uma missão. Nós, de fato, estamos encarnados aqui nesse planeta com a missão de evoluir, de crescer, e de fazer com que as pessoas ao nosso redor também evoluam. E quando eu penso no autismo, as crianças, os adolescentes que estão no transtorno, né, no espectro, vêm com uma visão de mundo, com uma forma de ver, com uma forma de lidar com o mundo e de se relacionar muito diferente. Então, é como se a função começa por aí, né? Pelo amor, né? Os pais, a família, as pessoas ao redor amarem apesar de, né? Então, isso é uma missão muito difícil para todos nós, né? Você amar, chegar mais próximo do amor de Deus, que é o amor de mãe, né? Então, já começa por aí. Eu vou amar esse filho, independente de como ele venha, né? Nas condições que ele venha e com futuros obstáculos pela frente. Então, a primeira coisa que me vem à mente é que esses espíritos encarnam na Terra com a missão de desenvolver esse amor o mais próximo possível do amor incondicional. E de ensinar valores mesmo, como compaixão, como compreensão, como empatia, porque quando se tem na família alguém com autismo, você precisa sair do seu mundo e precisa entrar no mundo daquele indivíduo para entender como é que ele enxerga o mundo, como é que ele compreende, para você conseguir se comunicar. Então tudo começa por aí, pela fala. As crianças não conseguem falar porque elas não conseguem entender a comunicação que se tem hoje nesse mundo, como é que esse mundo funciona, como é que as pessoas se comportam. Então, daí, você precisa ampliar a sua mente. Se você deixar a mente restrita, né, ficar presa a padrões ou a expectativas, aí você já barrou o desenvolvimento, né? Então, eu linko muito com a reencarnação e com o que a gente tem a aprender com eles e também a ensiná-los, né, de acordo com aquilo que a gente compreende como Então, mundo, como valores. que você tem falado, então, assim, que você está falando aqui, na verdade, não é uma questão de compreender a espiritualidade como uma forma de cura definitiva, né? Mas de trabalhar a Sim, aceitação da família, da sociedade, etc. O isso. que é muito bacana, eu acho muito bonito isso, porque algumas pessoas vão a igrejas, diferentes Sim, religiões, né? E tem sacerdotes e sacerdotisas que prometem uma cura de coisas sim, que não tem cura, né? Cientificamente, a gente acredita muito na ciência, apesar de sermos espiritualistas, sim, mas que não há sim. cura, mas é uma forma de você conviver, de você acolher, de você aceitar. Mas eu, aproveitando o gancho, assim, em relação, você enquanto espiritualista, como a espiritualidade pode facilitar, né, a relação com alguém que tem esse espectro, com a família que convive com alguém que tem esse espectro, como a espiritualidade pode contribuir para esse tratamento? Eu acredito que todos nós, enquanto seres humanos, a gente necessita de uma conexão com a espiritualidade, independente de religião. E eu vejo o ser humano, né, dentro da minha linha de trabalho, como um todo. Então, o ser humano, ele tem a parte social, familiar, emocional, psicológica e a espiritual. Então, não existe uma forma de eu tratar uma criança, um adolescente com TEA sem eu
ter essa conexão. Eu acredito que precisa existir essa base da espiritualidade. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vive num universo sujeito a diversos tipos de energia, principalmente as energias com que a gente vibra. Né? Se eu tenho um filho com esse diagnóstico e eu fico pensando que ele nunca vai ser normal, eu fico sempre pensando nas coisas negativas, naquilo que ele não vai conseguir, então tende muito a ter depressão nos pais, ansiedade, que são coisas que vão puxando energias que são energias negativas. Então, se precisa, assim, na minha visão, se ter uma base espiritual fortalecida, porque existe a ciência para cuidar, mas também existe um outro lado, que é o lado espiritual, que faz parte, que permeia a nossa vida. Então, a gente não tem como desconectar disso. Então, seja na Igreja Católica, seja na evangélica, no centro espírita, num terreiro de Umbanda, existe a necessidade de que essas crianças, que esses adolescentes sejam inseridos. Porque o que eu vejo muito hoje, Roberto, na minha linha de trabalho, essas crianças, elas não vão às missas, não vão aos cultos, elas não vão aos estudos espíritas, nem às giras de Umbanda, porque existe uma preocupação muito grande de que elas vão ser vítimas de preconceito, de que elas não vão se adaptar ao ambiente, que elas não vão se comportar da maneira como é esperado. Então, essas crianças são guardadas em casa. E acaba que, como exigem muito dos pais, os pais também se afastam da espiritualidade. Letícia, então a gente, para ter uma conexão, precisa estar dentro de um templo? Não. Mas nós, enquanto humanos, ainda temos uma necessidade muito grande desse concreto, de E é estar num engraçado, Letícia, espaço, né? eu acho que um ponto bacana que você tocou é que a gente fala muito em escola inclusiva, né? Sim, Mas os templos fazem parte de muitas famílias, igreja, terreiro, enfim, centro espírita, isso. os templos em geral. E não tem nem nada direcionado para a inclusão desse público dentro dos templos, né? Exatamente, exatamente. Então esse é um fator assim que dificilmente a gente para pensar, né? Você tocou num ponto assim que eu acho muito importante, que é exatamente isso. Não existe dentro dos templos religiosos. Eu sei, você é, né, mente brilhante. Nos templos Obrigado, vou religiosos, reconhecer. né? Não tem como, é inevitável. É, Sou humilde. esse espaço, né? Uhum. Esse espaço pensado para essas pessoas. Então, eu vejo muito essa dificuldade nas duas vias. Tanto no medo da família, de como esse adolescente, essa criança vai ser recebida, de como ela vai se comportar e de se vai ser julgada ou não, como também de uma falta, talvez, de preparo ou de esclarecimento dos líderes religiosos em relação a pensar uma forma de incluir essas pessoas nesses espaços, para pensar não só um ambiente em um momento, né, de louvação, seja de estudo, em relação à questão espiritual, mas também pensar para o público em geral, mas pensar que também existe esse outro público que precisa muito também dessa conexão e desse espaço, né? Que hoje é difícil a gente ver um lugar que seja receptivo a pessoas dentro do espectro. Letícia, você como psicóloga, você acredita que os pais também precisam de um acompanhamento especial, os pais das crianças que são diagnosticadas com autismo? Como você bem disse, algumas têm dificuldade de socialização, outras podem ter Sim, comportamentos agressivos. Então, isso acaba podendo tirar um pouco da paciência dos pais, né? sim. Acabar causando um estresse dentro de casa. Você acredita que, além da criança, os pais também devem ter um acompanhamento? Bernardo, sim, sim. Assim, às vezes eu vejo o tratamento, dependendo dos casos, mais necessário para os pais do que para a própria criança ou para o adolescente, né? Porque existe um peso muito grande de responsabilidade, de saber como cuidar, de saber como tratar, e isso afeta muito o psicológico da família. Então, eu, enquanto profissional, eu faço o meu trabalho no sentido de ser 50% voltado para a criança e 50% voltado para a família. Porque como é que eu trabalho? Eu trabalho
de forma domiciliar. Então, eu estou dentro da casa daquelas pessoas. Então, você não tem só contato com a criança, você tem contato com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o tio, com o avô, e você vê o quanto isso mexe com a estrutura familiar. Então, as famílias têm uma tendência maior a ter uma fragilidade emocional, a de fato chegar um momento de realmente não ter mais paciência, de não saber como lidar, de não seguir mais as orientações que eu dou, simplesmente por cansaço. E às vezes ver o tempo passando, os meses, os anos, e criar uma expectativa muito grande e ver que aquela expectativa não está sendo correspondida. Então, em certo momento, por mais que se saiba que não existe cura, existe uma expectativa de uma melhora. E quando essa melhora não vem, é muito perceptível que a vibração cai. A vibração da família, a família passa a não acreditar, que vai ter aquela criança ou adolescente vai se desenvolver, que vai ter uma qualidade de vida. Então, os pais precisam muito desse apoio. E muitas vezes eles já pensam assim, poxa, meu filho já faz tanto tratamento psicológico para o transtorno, então eu não vou fazer porque eu preciso dedicar esse espaço ao meu filho. Mas, na verdade, eles precisam tanto quanto. E eu vejo muito também a necessidade de uma base de uma conexão com o espiritual, que muitas vezes é deixada de lado, né? Entra muita fé. Então, Letícia, costuma se perder. Pode falar, né? Pode falar. Não, pode concluir, desculpa. Porque costuma se perder a esperança. E aí, perdendo a esperança, vai se perdendo também a fé e automaticamente vai se afastando de Deus, de uma maneira em geral, né? Aí começa a ser visto como um castigo, uma punição. Então, há esse afastamento do lado espiritual. Isso, para mim, é bem perceptível. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente falou Só sobre para demandas o não Roberto sabe atendidas. que eu gosto de Roberto sabe que eu gosto de dados, né, Roberto? Então, Vamos lá. para o negócio de dados aqui para poder botar os dados nos Em Estados cada Unidos. 5. Nos Estados Unidos, né? Isso é um artigo da BBC, tá? Que é a Universidade de Stanford e a Faculdade de Duke na Flórida. Eles fizeram um estudo em conjunto, né? Junto com o Royal College of Psychanalytics do Reino Unido. Eles chegaram à conclusão que 34,5% das pessoas que sofrem transtornos, algum tipo de transtorno psicológico, né, que têm uma vivência espiritualista, apresentaram melhoras significativas além da média, né? Então, isso mostra a importância aí da união entre a ciência, a medicina e a espiritualidade. Saúde física, mental e espiritual, né? E aproveitando esses dados do Bernardo, que 1 em cada 5 convidados. Não, mas é importante, porque a gente fala que é importante, e é importante trazer esses dados para concretizar, para trazer algum embasamento científico, é muito importante. Né? Porque, assim, melhora, melhora. Aí quando você monta você apresenta dados de 3 universidades renomadas, americanas e inglesa, né, no caso, trazida pela BBC, pela rede BBC, então você começa a ter uma tangibilidade maior do que a espiritualidade pode ajudar no tratamento em conjunto com a psicologia, em conjunto com a neurologia, em conjunto com a pediatria. Então, é medicina integrativa, né? Então, a medicina integrativa também constitui também a espiritualidade. E era isso que eu queria perguntar. É bacana porque realmente a gente não está usando a fonte Arial 12, né? Tem dados aí que mostram que existe realmente uma melhora. Medicina integrativa. A gente falou sobre demandas não atendidas, a gente falou sobre alguns tratamentos que auxiliam, né? Que tornam, não só tratamentos, mas o acolhimento familiar, tratamentos com pediatras, enfim. E eu queria saber em relação à medicina integrativa ou outros tipos de tratamentos ou terapias que são integrativas, que não necessariamente estão dentro ali da medicina, mas que são integrativas, se existe já algum movimento em relação a isso, se alguém já trata o espectro através também dessa integração com outras terapias, como é que isso tem funcionado? Ou realmente não? Assim, a gente não conhece ninguém que use essas terapias ou que use a espiritualidade dentro do tratamento. Como é que isso tem funcionado na prática, na sua visão? Ótima pergunta, Roberto. Você tocou num ponto excelente. Está acabando o programa, ganhei.
Então, assim, existe sim, de fato, hoje, um movimento nesse sentido. Fui embora. Deu mais chance. Nessa busca, né, pela medicina integrativa, assim. Hoje se tem um movimento de enxergar o tratamento de uma forma mais ampla. Então, se inclui muito hoje a homeopatia, o uso de florais, o uso de tratamentos homeopáticos que desintoxicam o organismo. Hoje está se tendo um movimento, se estudando mais a relação, por exemplo, entre o reiki, os benefícios que o reiki pode trazer para essas crianças, que a aromoterapia, que a cromoterapia pode fazer tanto pelas crianças como pelas mães, né? Existe hoje também, eu percebo, esse já é um movimento um pouco mais tímido, né? Mas não sei se é da época de vocês, mas na minha época existiam muito as benzedeiras, né? As rezadeiras. Vocês... Não, na minha época não, já não existia mais. Pois é, isso, né? É O a idade. Roberto era uma benzedeira no bairro dele. Aproveitando para fazer aí a propaganda, tem um programa sobre benzedeiras na nova geração na Reconnect. Vou deixar o link aqui. Ótimo. Então, isso na minha infância era muito comum, né? Você levar, a criança estava com algum problema que não era descoberto ou não era tratado por médico de forma eficaz e se levava para rezar na criança, dava banho de ervas nessas crianças. Então, hoje, esse movimento é um pouco mais tímido, mas ele tem voltado, porque os pais estão começando a perceber que as terapias ligadas à medicina e à psicologia, elas são sim eficazes, mas de um modo geral, existem outros caminhos que não desclassificam a medicina, não desclassificam a psicologia, mas que podem complementar e podem sim acrescentar muito a esse tratamento. Então, eu digo muito assim, que eu não escondo a minha religião, né, mas enquanto umbandista, mas eu faço a separação. No meu trabalho, eu sou psicóloga, mas ao mesmo tempo, eu sou muito aberta em relação a isso, né? Então, como eu fico muito próximo das famílias, as famílias começam a desabafar, começam a conversar, e entra sempre nessa questão espiritual, é inevitável. Então, por exemplo, se uma família é muito católica, e está afastada nesse sentido, né, de ter perdido a fé, de já estar cansada, né, eu oriento, procura seu padre, né, procura uma orientação espiritual, leva na missa, mas chora muito, mas não para quieto, mas é difícil ficar. Eu falo, mas procura uma orientação para você e também procura ir levando, né, a criança, o adolescente para esse espaço, porque existe uma questão energética muito forte, né, dentro de um espaço religioso. Então, isso também colabora. Né? Então, quando já E a são pessoas... socialização também, né? Você leva para a Sim, igreja, você leva para o terreiro, você leva para o centro espírita, você leva, isso, né? Você tem também a questão social, né? A isso, criança começa a ir para outros ares, ver novas pessoas, e como vocês têm o hiperfoco, vai que ali ela vai ter sim. foco, né? Isso ajuda muito em todos os sentidos, né? Não só numa questão espiritual, mas assim de desenvolver essas habilidades, né? Que são mais deficientes nessas crianças, né? Que é mais Até difícil porque, nesses Letícia, jovens. que a gente compreende na espiritualidade, seja em que religião for, é que se Sim, preocupa muito mais com o sentir, que é algo que essas crianças sentem muito, do que com sim, falar, do que como agir, né? É puro isso, sentimento ali. isso, Muito bem, exatamente, exatamente. muito bem. Então eu Nos, acredito muito que isso faz parte. Nos reconectamos. Falo Nos muito, Muito bem. desculpa. reconectamos? Letícia, muito Sim, obrigado por ter aceitado tratar aí com a nossa leveza, um assunto que ah, é super sério, eu mas está aqui na agradeço. Reconex do nosso jeito, tratando sobre assuntos, muitos assuntos são de utilidade pública, inclusive. Tenho muito orgulho Sim. quando a gente faz programas desse tipo. Muito obrigado, Letícia. Eu sou muito Ótimo. grata pela participação. Volto, me convidem que eu volto. Adorei. Próxima vez eu vou me dedicar ainda mais para poder ganhar do Roberto, que hoje eu levei uma surra de 3-1. Mas Mentira, foi é maravilhoso. isso mesmo, Bernardo, você é um acontece. homem, a gente se complementa, a gente se reconecta. Muito bem, é verdade. Eu 9 vou em me cada 10 são desconectar dos exatos. números, que eu sou muito números. Eu adoro. Enquanto eu tô Não, pelo fazendo amor meus de Deus, eu cálculos, o adoro. Roberto tá pensando em perguntas mirabolantes, entendeu? Não, Então aí Bernardo, ele ganha. tu vem com teus cálculos, eu vou com a minha fonte é Arial 12. É de onde eu tiro. É verdade. Aí junta as duas coisas e aí torna tudo E melhor. É dá um complemento. Reconnect. E É isso reconecta. aí. Se reconecta.
Letícia, muitíssimo obrigado. Tá aí os contatos da Letícia. Você, mamãe e papai, quer saber mais um pouco sobre Eu esse assunto? agradeço. Ou precisar de um excelente terapeuta, aqui, excelente psicóloga, entre em contato com a Letícia. E nas redes sociais dela vão estar aqui abaixo do nome dela. Letícia, brigadão. Obrigado Beijo. de verdade. Roberto, muito obrigado. E obrigado a Muito você obrigado. que está em casa, domingão, com a sua família. Então, aproveita para comer um pouquinho lá no Mercado Vida Saudável ou engordar um pouquinho no Paraíba Brasa Burger. Liga lá e pede rapidinho. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Obrigado a você que está em casa assistindo a gente. Perdeu algum papinho desse nosso? Vai lá no nosso YouTube, que tem na íntegra todo o conteúdo. São mais de 100 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Tá bom? Um excelente domingo. Até a próxima semana. Beijão. Tchau. Beijo, obrigada.